O que eu gostava, deixa-me ver se vem mais alguém admitido. Está aqui toda a gente, vamos esperar um bocadinho. Não tenho mais ninguém para admitir. Estamos quase na hora. Faltam 3 minutinhos. Tem mais uma mensagem, o que é que diz aqui? Mais uma colega, deve ser. Não tenho o nome da colega. Nós tínhamos previsto hoje estar aqui o nosso colega Nelson, mas por motivos pessoais ele não pode estar em comunicação, segue-nos com o coração de certeza e então vamos dar início à nossa conversa. Se concordarem, eu peço que façam uma reação ao que eu estou a dizer, aí embaixo tenho uma coisinha onde tem a reação e eu peço para vocês, ok, já estou a ver a vossa reação, está muito bem assim. Obrigada, António Chora. Vamos então dar início à nossa conversa. A nossa conversa de hoje, o nosso tema, é um tema que à partida pode-vos parecer muito teórico. Mas quando eu preparei este tema com o Nelson, era para ele fazer-nos uma discussão e eu espero que na ausência dele que vocês façam mais intervenção, era para fazer uma discussão prática sobre a importância da área da comunicação no gestor e na gestão em enfermagem. Na área quando nós estamos a pensar na comunicação, provavelmente o que estamos aqui a pensar são coisas que também são comuns a outras áreas e, portanto, o que temos que pensar é como é que vamos reajustar a nossa aprendizagem para esta situação. Portanto, perspectivamos aqui, ou melhor, criámos aqui 3 objetivos para discutir na próxima meia hora, que era perspectivar a comunicação nas organizações, salientando o papel interpessoal e grupal, mas também discutir o processo de comunicação nas organizações como fator de sucesso para os enfermeiros gestores. E provavelmente é enfatizando esta ideia de ver qual é o papel de cada um dos gestores ou melhor, a forma como o enfermeiro gestor comunica, provavelmente é potencializadora de nós criar melhor comunicação nas nossas organizações. E depois, provavelmente, eu espero que cada um de vocês vá dando uma ajuda para conseguirmos falar sobre esta temática. Uma primeira ideia era lembrar-nos que a nível interpessoal, em termos de comunicação, e como eu disse, quando nós estamos a comunicar há sempre um significado. Podíamos pensar que este método que estamos agora a utilizar, ou estas técnicas, poderá parecer que não há aqui nada de comunicação interpessoal. Mas eu espero que vocês estejam a sentir o que eu não estou a dizer e que estou a fazer. E por isso é importante verem que muitas vezes o nosso processo de comunicação sofre influência de vários aspectos, quer do ambiente, quer da forma como eu estou disponível para comunicar e também da forma como os outros me estão a ouvir. Neste caso nosso aqui, provavelmente podemos ter algumas barreiras em termos de feedback, em termos da forma visual, da acuidade também auditiva de cada um e da capacidade que o comunicador tem. E estes aspectos, quando eu estou a comunicar em termos de gestão, são muito importantes e não os posso deixar para trás, porque de facto há aqui elementos fundamentais que é importante eu pensar neles, porque no fundo, quando eu estou a comunicar, eu estou sempre a comunicar em termos de comunicação verbal e de comunicação não verbal. E por isso é importante que o gestor faça uma reflexão
para pensar qual é o melhor tipo de comunicação que ele deve de usar para uma determinada situação. Não há comunicações totalmente boas, nem comunicações totalmente más. A forma como eu arranjo, muitas vezes, é que pode fazer com que a minha comunicação seja mais favorável e vá mais de encontro às pessoas ou não. Uma coisa é verdade, é que a comunicação face a face traz-nos algumas vantagens e destina-se e devemos de usar em algumas situações muito particulares. Claro que tudo se pode substituir, mas nem sempre com os mesmos resultados. Podíamos dizer que na comunicação verbal eu consigo ver muito mais, quer em termos de gestos, quer em termos da linguagem, quer em termos da forma como eu me posiciono para ouvir, ou como eu não me olho ou faço acenos ou mexo com as mãos. Portanto, numa comunicação verbal, eu tenho muito mais informação do que numa comunicação não verbal. Claro que se eu utilizar um documento, também tenho outras vantagens. Por exemplo, uma situação importante é que num gestor, quando tem uma coisa que quer que fique vincada e perdure por muito tempo, uma mensagem para estar sempre a relembrar, não vai fazer sempre face a face, vai criando documentos ou estratégias que tenham a ver com a visualização para tornar essa mensagem perdure no tempo para que todos cheguem a ela. Podíamos dizer que o gestor deve de pensar de forma, cada vez que tem uma mensagem para dar, que deve pensar qual será a melhor estratégia para ele escolher. E estas são dois tipos, dois canais importantes que eu devo de começar por pensar, que é, no fundo, o canal presencial, de face a face, e o canal por documentação ou por interposta outra situação. Há aqui que considerar que qualquer gestor deve de ter domínio nestes dois canais e, tanto, não devo de maneira nenhuma pensar que vou sempre comunicar face a face ou sempre questões de forma documental. É importante que a gente pense que o nosso papel como gestores, há coisas na gestão que eu tenho e que vão, no fundo, desculpem lá, aqui, há coisas que eu vou comunicar sem falar e há coisas que eu comunico mesmo não comunicando, não usando nenhum meio de comunicação. Eu trouxe esta imagem deste menino que provavelmente quando nós olhamos para aqui fazemos uma leitura desta imagem. E esta leitura desta imagem, do que ele tem na cabeça, o que se vê à frente, faz-nos levar a pensar que provavelmente há aqui uma mensagem e é muito importante e eu pensar que eu vou comunicar a partir de alguma coisa. E agora vocês dizem, e o que é que tem isto a ver com o gestor? Claro que sim. A forma como o gestor, por exemplo, se farda, a forma como ele apresenta-se, a hora a que chega ao serviço, isso também é comunicação. E é importante nós entendermos que muito da nossa postura, da nossa imagem, da forma como nós estamos, vai ser um meio de comunicação dentro do que nós queremos para a nossa organização. Provavelmente estamos perante a comunicação nas organizações e é importante pensarmos que não é possível, que é impossível não comunicar. Nós comunicamos sem falar. Então, nas nossas organizações, a forma como nós nos posicionamos, a forma como vestimos, a forma como estamos, vai levar a que os nossos membros, as pessoas que trabalham connosco, tenham também, olhem para essa forma de comunicar. Portanto, quando estamos a falar na comunicação, nas organizações, estamos a falar em comunicação interna, pensar como é que vamos emitir mensagens e, no fundo, como é que eu vou fazer com que os membros da comunidade que eu estou a gerir, da minha organização, como é que eles vão ler esta minha postura. Esta questão também é importante o gestor pensar que faz parte
da comunicação dentro da organização, que a minha imagem vai levar, no fundo, a fazer com que os outros leiam o que é que nós queremos atingir. E eu gostaria que a vossa postura dentro das organizações, e isto é muito importante pensarem, e até gostava de ter o vosso feedback, que dentro das organizações a postura que eu tenho também vai ser uma grande mensagem. Não posso deixar de pensar que a minha postura vai ser uma mensagem importante. Portanto, quando eu estou a pensar em comunicação interna, provavelmente, a minha primeira forma de eu comunicar é mesmo pela forma como eu me apresento, como eu digo as minhas primeiras palavras, como eu expresso o meu olhar, ou os meus gestos na mão, ou no corpo. Isto vai ser uma grande mensagem. Não, tenho que olhar para mim ao espelho e tentar ver o que é que eu estou a comunicar. Não sei se alguém quer dar algum exemplo de aspectos que vão contribuir para esta ideia de comunicar pela imagem antes de chegarmos a comunicar pela comunicação mais expressa. Alguém quer tomar a palavra, dizer algum exemplo? Eu não sei se consigo, Já estás? Manela? Muito bem, Amélia, boa tarde. Podes Olá, dar boa um tarde. exemplo? Tudo bom? Só consegui entrar agora, mas a ideia que deste sobre a imagem é fundamental, porque nós, gestores, temos que... A comunicação também é pelo exemplo. E a postura que nós adotamos nas organizações é fundamental para transmitirmos essa informação, transmitirmos confiança que é fundamental para depois que a comunicação seja efetiva. Porque se nós não adotarmos esta postura correta, assertiva, ponderada, passamos o líder não é considerado, porque é um fala barato, é uma outra coisa qualquer. Não Ou sei ao se contrário? Ou ao contrário, exatamente. Portanto, a postura que todos nós deveremos adotar nas nossas organizações é talvez a imagem, talvez é das coisas mais importantes. E isso eu reforço o teu pensamento. Obrigada, Amélia. Bom, então, se ninguém mais quiser falar, se mais alguém quiser falar, podemos voltar a esta conversa, mas se ninguém mais quer falar, vamos então agora chamar aqui outros aspectos importantes para a comunicação interna. E para mim, em termos de alguém me está a mandar uma mensagem pelo bate-papo, vou ver o que é, só um segundo, por favor, para ver se há alguma coisa que... São só as boas tardes. Não, é só boas tardes. É que esta É importante. é importante, boa tarde e obrigada. Portanto, estávamos agora, falámos sobre a imagem e esta é uma preocupação que o gestor deve ter em termos de comunicação. Agora vamos falar para onde é que nós temos necessidade de comunicar. Um aspecto que eu acho que às vezes é muito pouco vinculado pelo gestor é ele passar a informação sobre os objetivos da organização. Às vezes as pessoas dizem assim, isso está público, mas quando a gente pergunta, mas onde é que eu posso ver? Ele diz, bem, e ele próprio tem dificuldade. Ora, um gestor não pode ter esta dificuldade. O gestor tem que saber e ter muito presente os objetivos da sua organização e deve de os comunicar, quer internamente aos enfermeiros, aos outros trabalhadores que trabalham no serviço, às vezes aos doentes para lembrar algumas coisas, até fora da sua organização ele pode ter necessidade de comunicar os objetivos, mas internamente ele tem que reforçar a informação sobre os objetivos. Ninguém entende, não se consegue arranjar o sentido de coesão de uma organização se não soubermos claramente quais são os objetivos dessa organização. E esta comunicação às vezes parece uma coisa tão simples, mas pode fazer a diferença de todos estarem a remar para o mesmo lado ou estarem a remar em sítios diferentes, terem forças em sentidos diferentes.
Outro aspecto que é muito que é importante é difundir em todas as organizações as principais mensagens e notícias. Saber o que é que se passa na organização, hoje em dia fala-se da transparência. E é importante ter transparência, mas muitas vezes as pessoas não têm acesso, quem está a gerir até tem comportamentos transparentes, não acomete contra a lei, não quer esconder nada, mas as coisas não estão visíveis, não se difunde o que se deve saber e muitas vezes as notícias aparecem fora. É muito importante para quem trabalha numa organização aprender, tomar conta das notícias por dentro, não ser surpreendido por fora. E muitas vezes nós ouvimos notícias da nossa organização na comunicação social, noutros sítios, e nós que estamos lá não nos apercebemos, não soubemos dessas notícias. Particularmente as notícias boas, o que reforça o sentido da organização. É um meio para levar-nos a pensar como é que eu estou a comunicar à minha equipe, aos que trabalham comigo, as notícias que se passam aqui que são favoráveis para o desenvolvimento do mundo do trabalho. Claro que a comunicação também se faz quando eu quero motivar os vários membros do meu serviço. Também tenho que usar estratégias de comunicação mais ativas, mais passivas, de uma forma mais inovadora, de uma forma usando várias estratégias. Eu devo de preservar e pensar como gestora, como é que eu estou a fazer a comunicação interna para motivar os membros da minha equipe para os objetivos e para a missão da organização. É importante eu pensar que a existência de comunicação ajuda a que as pessoas fiquem satisfeitas. Nós não gostamos de estar sem comunicação, por isso é que somos muitas vezes ávidos, às vezes até demais, de saber coisas e da comunicação. Outro aspecto importante é que se eu comunicar internamente, quer os objetivos, quer a missão, vai ajudar em muito aos trabalhadores da minha equipa a tomarem decisões e eu própria a tomar decisões e até a fazer com que haja uma compreensão das minhas tomadas de decisão. É muito importante pensarmos que qualquer estratégia de tomada de decisão exige informação e eu tenho que ter dados para tomar decisões. Eu nunca devo tomar decisões fora do contexto. Hoje não estamos a falar da tomada de decisão, mas é importante sabermos que a comunicação e a informação faz falta para a tomada de decisão. É por a comunicação que se muda muito as organizações e também é importante sabermos que os valores das nossas organizações deve-se pensar como é que eu os vou comunicar. Portanto, no fundo, eu tenho que criar estratégias para divulgar a imagem da minha organização e fazer com que a minha organização, quem trabalhe na minha organização, sinta-se informado, participativo nesta forma neste meio que é o comunicar. Claro que eu tenho formas de comunicar, esta comunicação interna pode ser feita basicamente, diria eu, de duas maneiras. Uma que é a comunicação formal, que é aquela que eu faço de forma formal, por estruturas, escrita, etc. E depois tenho a comunicação informal. E uma e outra são muito importantes para responder às expectativas que os outros têm da nossa organização. E para nós conseguirmos dizer que estamos a fazer uma seleção ajustada da forma como vou comunicar. Portanto, já vimos que eu posso comunicar só pela imagem, posso comunicar por palavras, posso comunicar pelos gestos, pelo corpo, depois posso comunicar internamente e externamente e posso comunicar de forma formal, de uma maneira formal ou de uma maneira informal. Quando nós estamos a pensar e provavelmente em comunicação, também temos que nos lembrar como é que são os fluxos da comunicação, como é que se processa a comunicação. E é certo que ela pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima, ainda bem que as coisas são assim
flexíveis, mas eu posso ter a comunicação que advém do topo da organização, mas eu não posso desprestigiar também a comunicação ascendente. E, portanto, eu posso dizer que todos os tipos de comunicação, eu como gestora tenho que estar atenta a estes tipos de comunicação e também, ainda não falei aqui, mas também é importante eu pensar na comunicação horizontal. Provavelmente é tão importante como a outra para a comunicação fluir. E eu volto a lembrar o primeiro diapositivo que apresentei, onde nós estávamos desde o emissor ao receptor e depois embaixo tinha o feedback. Ora, para este processo se tornar interessante, útil e com vantagens para a organização, temos que considerar os vários fluxos de comunicação. Claro que a informação vertical descendente, portanto, quando se vem de baixo para cima, muitas vezes ela é muito formal, bem, tem a ver com algumas informações específicas, no fundo ela é um processo orientador, ela cria a figura da nossa imagem, da nossa organização, quer seja uma organização que seja clássica, contemporânea ou até proativa do futuro, esta vertical é, no fundo, informar os objetivos, informar a missão, a filosofia, alguma ideologia que esteja por trás da situação e, portanto, aqui vem muito à frente, ou está muito sustentado também nos valores e, provavelmente, se nós não tivermos uma boa comunicação descendente, vamos perder uma grande oportunidade na motivação das organizações. É importante pensar que o ponto de partida de muita motivação vem da informação descendente. Há vários autores a falar sobre este trajeto descendente e da sua utilidade e também dos seus mecanismos. Portanto, eu posso ter várias estratégias, posso informar, por exemplo, só num site, mas posso querer estar mais próximo das reuniões e tentar fazer com que esta formação descendente seja mais próxima e posso fazer reuniões formais, até com algum impacto. A gente, quando diz que vai haver uma reunião com o chefe, o que é que o chefe vai dizer? E às vezes nós desperdiçamos esta ferramenta que é muito útil e achamos que vamos reunir para perder tempo. O importante é eu saber gerir as reuniões, mas as reuniões são de extrema utilidade para nós conseguir atingir os objetivos da nossa organização e, portanto, para a comunicação descendente. Também podemos fazer vídeos, pôr vídeos a circular. Hoje em dia há televisões em todas as empresas e nós podemos pedir e fazer vídeos para mostrar o que é a nossa organização. E depois podemos também comunicar a nossa organização mais para fora, ou para dentro, mas muito também para fora, que é em seminários, cursos, no fundo, tentar divulgar a nossa organização no sentido de mostrar o que ela é, o que ela tem de bom. Claro que muitas vezes esta informação, que segue uma linha hierárquica, tem que ser pensada e não é fácil às vezes nós ter uma atitude fidedigna à ideia original do que é a nossa organização, porque ao comunicar vamos sempre acrescentar um ponto ao que lemos, ao que temos, ao que fazemos. Para o gestor, eu saliento aqui a vantagem das reuniões para comunicar, porque muitas vezes o gestor não cultiva esta estratégia de fazer comunicação e esta estratégia deve ser reforçada e é importante até para que o líder sinta o pulso à sua equipe e muitas vezes nós fazemos reuniões e é importante nós pensar o que é que nós queremos com aquela reunião. Se queremos só transmitir uma informação, se queremos discutir um problema,
se queremos fazer com que os nossos colegas, os nossos subordinados, a nossa equipe entenda a dificuldade que eu estou a ter no presente. Portanto, há aqui várias coisas que eu posso fazer recurso da reunião. Inclusivamente eu posso arranjar mais solidariedade se eu fizer uma reunião e se eu conseguir que as pessoas que estão a trabalhar comigo sintam a vantagem de termos um compromisso. Muitas vezes também uma reunião ajuda a esclarecer uma dificuldade que às vezes numa comunicação por um papel ou numa comunicação feita num vídeo, ou numa norma interna, às vezes não é tão compreensível e numa reunião a gente pode tirar dúvidas e, portanto, vai aumentar a capacidade de compreensão e às vezes ao ultrapassar dificuldades que vão surgindo. Também é importante pensarmos que se nós queremos mudar alguma coisa nas organizações, esta estratégia é muito válida porque provavelmente dá-nos contributos mais próximos para envolver os outros. Às vezes também há aqui um reforço do informal e, portanto, os gestores devem de fazer das reuniões e ter um domínio grande sobre todas as estratégias a usar nas reuniões e sobre o seu papel nessas ditas reuniões, porque não é demais dizer que o gestor, no fundo, é o líder da reunião, quer se for uma reunião de serviço, há de ser o enfermeiro-chefe o líder, se for o diretor e convocar uma reunião, há de ser ele, mas isto vai fazer com que aumente a comunicação. E um gestor tem que privilegiar esta comunicação, tem que fazer exercício, provavelmente, para chegar a um bom nível de fazer um domínio sobre as reuniões. As reuniões não têm que necessariamente demorar muito tempo, devem de ser bem controladas, mas ela aumenta de facto a comunicação e encoraja o feedback. E, portanto, usar reuniões como estratégia de comunicação é, na minha opinião, uma boa estratégia e é uma maneira boa que o gestor deve fazer. No entanto, recomendo que façam, estudem e façam esta estratégia, leiam muito sobre isto ou façam formação sobre reuniões, porque provavelmente só temos a ganhar ao usar este meio para comunicar. Depois também podemos fazer ciclos de estudo e muitas vezes estes ciclos de estudo não são muito feitos por nós, mas nos serviços estes ciclos de estudo são muito recomendados, porque por um lado envolve os gestores, depois temos tempo para pensar, podemos ter objetivos muito concretos, podemos envolver pessoas internas e externas, podemos envolver ao serviço, podemos fazer um envolvimento de todos e sentirmos todos parceiros no desenvolvimento de alguma coisa e, portanto, é também uma técnica que eu recomendo. Com um ponto importante, é que se eu uso a estratégia de ciclos de estudo para comunicar e para criar qualquer coisa, devo ter o cuidado de ver se está a ser eficaz e, por isso, devo de fazer avaliação. Eu devo de avaliar como está a decorrer o ciclo de estudos para poder retificar algum comportamento. E internamente, já tentei fazer uma síntese, falámos desde a postura, à comunicação escrita, à comunicação pessoa a pessoa, as indicações, depois valorizei 2 tipos de comunicação e agora passaria a falar um bocadinho sobre a comunicação externa, porque estava previsto deixar ficar aqui cerca de meia hora ou 25 minutos para podermos discutir. E aqui a comunicação externa eu acho que é muito, muito importante pensarmos que é um investimento da organização. Ela tem um ar político, ela muitas vezes torna-se muito burocrática e muitas vezes nem sempre vai de encontro ao cidadão. Mas as organizações devem de pensar, e quando eu estou a dizer as organizações macro, também estou a pensar nas organizações
mais pequenas, pensando que provavelmente eu tenho a minha organização grande, mas depois tenho a organização do meu serviço. E quando falo aqui na comunicação externa, é tudo que está fora do meu âmbito. Um gestor de um serviço faz comunicação interna com a sua equipe e faz comunicação externa com a direção, com os outros colegas, para fora, com os clientes, com no fundo, com os doentes que vão ao seu serviço. E, portanto, também deve de pensar estratégias para esta comunicação. Claro que há instrumentos formais já que falam desta comunicação, como sejam o livro de reclamações, as cartas de qualidade, os relatórios que eu faço, e a lei quase que me obriga a fazer relatórios, mas eu devia fazer relatórios porque acredito que é um meio de comunicação e porque deixo ficar um registro, mesmo que o relatório não me seja pedido, eu devo fazer um relatório do meu serviço ao fim de cada ano para eu mostrar e a qualquer momento fazer de recurso de comparação do que é que foi o meu ano anterior e o que é que será o diferente, e portanto os relatórios é importante. Depois notícias, eu devo fazer notícias sobre o meu serviço, sobre a minha organização, pensar o que é que eu vou fazer de notícia nestes 3 meses que estou a gerir o meu serviço, que notícia podia dar lá para fora, fora daqui, fora desde o nosso grupo, para valorizar, por exemplo, o meu grupo. Vou escrever um artigo para uma revista, vou fazer uma participação no congresso de uma experiência que eu tenho aqui no meu serviço, vou fazer, sei lá, uma live no Instagram para explicar como é que nós aqui fazemos qualquer coisa. Esta comunicação é uma comunicação externa de mais importante para os gestores, quer sejam os gestores a nível mais estratégico ou mais operacionais, mas é muito importante que o gestor saia do seu âmbito, torne visível o sítio onde ele gere. Provavelmente isto também é importante para ele mostrar que o seu serviço tem resultados diferentes. E muitas vezes nós desperdiçamos um bocado estas oportunidades que nós temos para fazermos comunicação externa. E ninguém é visto nem lembrado se não mostrar. Nós todos estamos aqui porque nos mostramos uns aos outros, senão não estaríamos a fazer esta reunião e a falar deste assunto. Assim, em termos práticos, nós podíamos dizer que há meios e instrumentos que nos ajudam e também cada um deles tem as suas utilidades. Nós já falámos das reuniões e falámos delas como sentido de grande utilidade para fazer informação, para tornar uma ação mais visível, para operacionalizar coisas, é importante fazer reuniões, particularmente se eu tenho um sentido democrático e se eu quero fazer com que os outros participem nas minhas decisões. Posso também ser mais, só fazer apresentações e nem sequer dar a oportunidade aos outros de falar, provavelmente isto também depende muito do perfil do gestor, mas também posso fazer coisas como agora se fala de cartas abertas ou lojas de informação sobre o meu serviço, ou circulares, fazer circular tipo newsletters do meu serviço para comunicar coisas. Portanto, há um conjunto grande de aspectos que eu posso desenvolver em termos de meios para conseguir melhorar a comunicação. Provavelmente, quando se pede que um gestor tenha competências de comunicação, é ter competências em várias ferramentas, ou saber usar várias ferramentas, saber quais são as vantagens de usar determinada ferramenta, portanto, tentar, no fundo, fazer com que eu saiba quando é que eu devo ir ao Facebook, quando acabou o Instagram, tentar ler sobre isto, tentar formar-me sobre este tipo de meios de comunicação, mas também outras comunicações mais conservadoras, que já são mais comuns, mais contemporâneas, que não deixam de ter na mesma a sua utilidade. E, portanto, ao falarmos destes instrumentos todos, desde coisas simples,
como o correio eletrónico, ou gerir uma página, um site do meu serviço, ou ter um grupo do WhatsApp, o que é que nós vamos fazer nesse grupo, quais são as regras desse grupo, quem é que vamos pôr nesse grupo. Hoje em dia nós temos mil milhões, eu dizia, de ferramentas que podemos utilizar para melhorar a nossa comunicação, além daquelas que nós habitualmente já classificamos e que são úteis para nós desenvolver a nossa organização, para desenvolver também e dar visibilidade ao nosso papel, porque o gestor deve saber comunicar de tal maneira, até para ter uma visão externa importante, e portanto não é descabido pensar em fazer marketing do seu serviço, até eu acho que deve fazer, isto é a minha opinião, portanto o gestor deve fazer marketing do seu serviço, deve fazer marketing pessoal, porque se nós não fizermos marketing, ninguém nos conhece, e também pensar que comunicar também é atrair clientes, e eu posso atrair clientes fora do meu ambiente. Muitas vezes o grande problema é que os enfermeiros dos hospitais e dos centros de saúde também não precisam de atrair clientes que eles vão lá parar sem necessidade. Mas é importante pensar que provavelmente se eu passar a comunicar para fora e der uma imagem boa ao cliente, vou também contribuir para o bem-estar da sociedade e para o Serviço Nacional de Saúde e para que cada pessoa que precisa do serviço de saúde tenham uma força de segurança a pensar na forma da informação que têm. Portanto, nós no fundo estávamos aqui a falar de comunicação e quando nós pensamos em meios para comunicar com o cliente, eu tentei fazer aqui alguma síntese, mas podia ser muito mais coisas. Eu pus vídeos institucionais, dossiês de apresentação, painéis fixados para esse fim, jornais da imprensa comum, mandar notícias para os jornais, fazer anúncios de algumas coisas interessantes, divulgar a nossa instituição no meio, criar alguma abertura para virem aparecerem, e portanto programas de estágio também podem ser uma boa comunicação, porque eles depois levam as nossas ideias, os nossos valores para fora. E depois outro exemplo é o site da nossa empresa, o site da nossa organização, que de facto pode ser muito vinculador e hoje em dia é mesmo a primeira coisa que a gente procura, vai à net e diz logo, deixa ir, vou ao Sr. Google para ele me dizer, para ele comunicar comigo e me dizer o que é que aquela organização mostra para fora, e é a partir dos sites que a gente faz. No fundo, é importante que o gestor pense como é que vai gerir a comunicação e pensar que o processo de comunicação é um processo dinâmico que exige que haja também alguma emoção, não tenho que ser um espelho, não tenho que ser um modelo ótimo, mas tenho que ser eu e tenho que me esforçar por fazer cada vez melhor e mostrar cada vez melhor a minha capacidade de comunicar. No fundo, é importante eu pensar, e quase retomando e acabando com a ideia, a comunicação no meio das empresas deve ser mobilizadora, deve ser uma ação permanente, e retomo aqui a ideia que quando eu estou a falar das empresas, estou a pensar das empresas, organização grande, mas também da micro-organização que existe nos nossos serviços. E aqui é importante eu pensar na tal comunicação interna e externa, a partir da identidade da minha organização, e eu, estando no serviço, não posso me desligar da minha organização. Depois tenho que pensar que devemos de ter um quadro de referências comuns, e aqui eu apelo a que os enfermeiros, independentemente do nível onde estão, que tenham referências da enfermagem e que sejam capazes de passar na sua comunicação também a enfermagem, e pensar e fazer força para que na sua organização haja um reforço da identidade organizacional, mas também, no fundo, que não se perca
e acho que muitas, quando leio muitas missões, e já tenho feito este exercício muitas vezes, de ler missões, valores e princípios das ações, nem sempre é visível o papel dos enfermeiros, nem sempre mostra o trabalho dos enfermeiros, e nós gestores devemos fazer aqui uma grande pressão para que nas nossas organizações haja um quadro de referências comum, mas que mostre visibilidade na força do trabalho dos enfermeiros. Quando nós estamos a trabalhar neste sentido, há sempre aqui comportamentos que nós sistematicamente temos que desenvolver para conseguir que a nossa organização seja levada em frente. Acho que há aqui no bate-papo, ouvir, há aqui uma comunicação, acho que não é nada especial. Então podíamos dizer, quase para concluir, que dentro destes fatores que nós estamos aqui a tentar analisar, os fatores que mais contribuem para fazer uma integração interna das coisas, provavelmente é as atitudes e os comportamentos dos gestores e de todos os colaboradores. A própria estrutura e os estilos de gestão vão também influenciar esta comunicação interna. Os aspectos da comunicação informal e formal vão também influenciar. A cultura e valores, a filosofia que nós temos em relação aos cuidados, em relação à enfermagem, e volto a apelar que o enfermeiro gestor, não, até como o nome diz, não deixa de ser enfermeiro. É importante pensarmos na estratégia para esta comunicação interna, mas também os fatores críticos que estão subjacentes à maneira como nós temos vindo a desenvolver a comunicação. É importante demais, eu penso, que internamente não haja um conhecimento grande da organização, e isso tem que se realmente reforçar a partir da comunicação interna. É muito importante não esquecer que provavelmente todos nós temos a obrigação de tentar encontrar estratégias de comunicação sustentadas no marketing, de que sejam uma forma de conseguir o sucesso e de fazer com que a nossa instituição comunique só por si, pela imagem. Portanto, a comunicação na comunicação devemos de respeitar as características dos clientes, quer sejam os clientes internos que nós vamos ter para nos ajudar a fazer esta comunicação, e há aqui alguns aspectos que são muito importantes. Por um lado, a motivação, os conhecimentos técnicos, a história das profissões e das pessoas, a personalidade das pessoas, que também é muito importante, as aspirações de cada um dos profissionais que eu tenho no meu serviço, e é a partir daqui que eu estou em condições no fundo, de reconstruir a comunicação no meu serviço, e de eu poder dizer, como gestor, que vale a pena esforçar-me por comunicar. A pedido do enfermeiro Nelson, tínhamos pensado falar sobre comunicação em situações de exceção, e pensar que provavelmente neste momento nós estamos numa altura que precisávamos de falar alguns aspectos sobre as questões de exceção, até porque estamos a evidenciar uma situação destas. E numa situação de exceção, a comunicação tem que ser ainda mais pensada, tem que ser bem delimitada, não podemos perder tempo, mas temos que dizer tudo que é muito importante nestes momentos de exceção. E muitas vezes a não comunicação nestas fases leva a que as equipes fiquem desorientadas. É muito importante para o sucesso de todos que o gestor pense que nesta altura de catástrofe, e pensando neste conceito de exceção, ainda é mais importante eu pensar na forma como eu estou a comunicar, como eu devo de comunicar, e por isso
esta ideia de comunicação que já não é nova e tenho acompanhado alguns estudos, como seja o pensar que provavelmente se nós não comunicarmos uma catástrofe, a catástrofe é ainda maior e estamos aqui perante às vezes em criar as condições mínimas para sobreviver. E, portanto, numa fase destas, comunicar ainda deve ser mais claro, mais pensado e, portanto, há que distinguir se estamos em catástrofe ou em acidente, mas a comunicação não deixa de se fazer nestas situações, com características ligeiramente diferentes e sobre estas situações ainda devemos de pensar mais na forma como eu vou fazer as minhas mensagens para atingir os objetivos. Portanto, estamos a pensar em situações excepcionais e como estamos a pensar excepcionais, temos que ter uma comunicação que tenha em conta, tem que ter em linha de conta o cenário da exceção que é, mas a comunicação também aqui é excepcional, é fundamental. Provavelmente os fluxos de informação têm que ser muito mais desdobrados e provavelmente com acompanhamento de mais que uma pessoa, mas é preciso ter fluxos claros daquilo que se pretende comunicar com pouca linguagem, cada vez mais as pessoas leem menos grandes frases, devemos tentar usar a imagem e levar a que as pessoas tenham um bom entendimento sobre o fluxo para fazer chegar a mensagem ao fim. No fundo, há vários motivos para fazermos comunicação e para investirmos em comunicação. Até a própria gestão do conhecimento precisa de comunicação. Não conseguimos gerir o conhecimento se não nos focar na comunicação. E, portanto, para criar conhecimento, para sermos inovadores e para criar vantagens competitivas, cada gestor tem que pensar nas estratégias de comunicação e tem que ter um forte domínio sobre os meios de comunicar. É importante pensarmos que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é as informações e outra coisa são os dados, mas estas três coisas fazem entre si um sistema que é muito importante para conseguirmos ter sucesso como gestores. Há vários modelos sobre a criação de conhecimento e eu, pelo adiantado da hora, já não vou a fazer esta abordagem, até porque espero que, porque já estamos muito à frente, mas deixo ficar para vocês, se tiverem vontade de ler, conseguirem ainda ler, fora daqui, claro, este modelo da gestão do conhecimento que nos ajuda a entendermos a importância da comunicação das nossas organizações e, no fundo, de conseguirmos entender a matriz dos objetivos em termos das nossas organizações, porque temos vários tipos de objetivos que temos que saber manusear e para esta complexa estratégia de objetivos e de valor da nossa missão, nós provavelmente precisamos mesmo de ser peritos em comunicação. Eu vou deixar que vocês agora, já que não foram capazes de me interromper, isto foi muito mal para mim, porque eu pensava que vocês iam me interromper e como não me interromperam, eu fico agora à espera que me ajudem a consolidar estas ideias que tentei trazer para o dia de hoje. Quem é que quer dar uma ajudinha a uma desgraçada que está aqui no norte do país, sozinha, aqui, a falar, pel. Quem é que quer dar? No fundo, pensem assim, tentei trazer para aqui um esqueleto, mas falta aqui robustez, falta aqui músculo, e o músculo tem que ser a vossa experiência. Ok. Fernando Barroso parece que queria falar? Não. Não sei se me estás a ouvir, Manela. Sim, acho que todos estão a ouvir bem. Ok. Amélia de Portimão.
Eu gostava de reforçar esta última parte da tua intervenção sobre a comunicação em momentos de exceção. E que essa é fundamental para a coordenação do próprio contexto. Eu no último webinar que nós fizemos mostrei um bocadinho aquilo que nós desenhámos e construímos para lidar com esta pandemia aqui no Hospital de Portimão. Eu penso que não falei, mas diariamente nós fazíamos reuniões, os briefings matinais. Falaste sim, que eu lembro-me de ouvir isso. Por isso é que estava a pedir. Exato, e isso foi fundamental para que toda a gente tivesse a mesma informação, tivesse o mesmo conhecimento, houvesse coordenação nas atividades e que não se gerasse ou o fuxico, ou a má notícia, ou a invenção, e ainda criasse mais alarme na organização. E, portanto, as pessoas eram convidadas a participar, quando queriam, se quisessem, nunca foi vedada a entrada a ninguém, respeitando as distâncias, mas é fundamental essa coordenação, essa maneira de lidar com o contexto e com as notícias que nos vão seguindo. Transmite também segurança para dentro da organização, que as pessoas sabem o que é que está a acontecer, para onde é que queremos ir e como é que estamos a fazer para lá chegar. E isto é uma mais-valia para as organizações. O Chora acho que quer entrar. Chora? Sim, onde ele está? Ele escreveu que queria entrar. Espera um bocadinho, ele pode entrar. Pode ativar. Olha, espera aí, deixa-me só Posso? procurar. Podes. A Amélia desliga o micro e ligas tu para não dar feedback e Tá para bem. todos ouvir. Mas obrigada pelas tuas palavras, era essa a importância, porque de facto aqui nós tentámos falar da comunicação de uma forma geral, mas é esses exemplos que nos fazem falta para cada gestor compreender o papel da comunicação no sucesso do seu trabalho. Sim, Chora, por favor. Boa tarde a todos os participantes neste webinar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a exposição da professora Manuela, que realçou a importância da comunicação e gestão em enfermagem, na componente micro, mas... Vamos ligar a câmara, para a gente ver. Sim, não basta estar despido. Bom, eu gostaria de partilhar, portanto, a professora Manuela falou muito e enfatizou predominantemente a componente micro e, portanto, estes webinars surgiram um bocadinho na situação da pandemia do Covid-19 e, portanto, aqui o subtema seria também a comunicação em situações de exceção. E eu não tenho nenhuma questão, mas tinha uma breve reflexão para partilhar convosco. Como sabemos, a estratégia política enfatizou predominantemente o nível macro, nomeadamente pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde, mas os gestores sentiram-se alguma dificuldade em acompanhar a inúmera produção de circulares, de orientações, e isso gerou nos gestores no geral e dos gestores da enfermagem algum stress, alguma ansiedade, que por vezes tivemos que arranjar mecanismos de controle de coping para podermos também não transmitir esse stress e essa ansiedade. E, portanto, isso, por um lado, estavam-nos a dar dados e informação, mas o conhecimento também não era muito sobre as situações, mas que gerava em todos nós um acréscimo de ansiedade. E, portanto, aqui o gestor também tem que ter um papel um bocadinho de dosear a informação que recebe, os dados que recebe, para poder-los transmitir com a maior credibilidade possível, também para não gerar ansiedade nos seus colaboradores. E a minha reflexão é como é que poderemos efetivamente gerir e compatibilizar a grande necessidade de informação que tivemos durante esse período com a grande quantidade de informação que era produzida pela tutela e como é que internamente conseguíamos compatibilizar a componente interna e externa com os aspectos interpessoais, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa, havia aspectos psicossociais que cada pessoa vivia de forma diferente e que nós tínhamos muita dificuldade
é efetivamente transmitir às pessoas com a maior lucidez, com maior objetividade, para que não fôssemos também foco destabilizador dessas próprias pessoas. E um outro aspecto que a professora Manuela também referiu e que me parece que era importante é não só temos a preocupação em comunicar com os nossos colaboradores, mas sobretudo avaliar o que é que comunicamos e perceber se efetivamente o que queríamos comunicar foi percebido e foi assimilado pelas pessoas como nós pretendemos comunicar. E, portanto, isto passa por uma disponibilidade também para saber escutar e para saber avaliar o impacto do que transmitimos. Muito obrigada. Mais algum colega para acrescentar? Creio que estamos a chegar ao limite do nosso tempo, mas ainda temos um bocadinho de tempo para, se alguém quiser acrescentar um bocadinho ao tal ao músculo. Acho que o Vilela está a falar, mas pedia para ativar o som. Penso que já me conseguem ouvir agora, professora Manuela. Sim. Os meus parabéns pela habitual capacidade de síntese da informação, brilhante, aspectos fundamentais. Subscrevo tudo aquilo que foi dito anteriormente, nomeadamente pelo Sr. Enfermeiro Chora, relativamente à comunicação nestas circunstâncias, porque eu vivenciei indiretamente, através de familiares diretos, esta dificuldade na gestão da informação que passava para os colegas, normalmente para os subordinados, não ao nível da chefia intermédia e operacional, que de facto foi um problema difícil de gerir. Em simultâneo, queria só aqui acrescentar uma chega, não é uma pergunta, acrescentar um ponto que a Sra. Enfermeira Amélia Gracias acrescentou há 15 dias atrás, quando falou dos briefings, e hoje a professora Manuela falava da importância das reuniões, da participação nas passagens de turno, em momentos de comunicação mais informal com as equipas, que efetivamente me parece que, obviamente com as devidas exceções e boas exceções, que falta muito nos serviços. Efetivamente, a comunicação é a base de um bom líder, e se nós queremos que um gestor, um enfermeiro gestor, seja também um bom líder, não só propriamente o líder formal, mas o líder emocional e o bom líder, efetivamente ele tem de usar estas ferramentas todas que descreveu, todas, não será perfeito usar todas, mas muitas delas, porque de facto eu ultimamente tenho visto, já não é recente, mas tenho visto um estilo de liderança muito interessante, que se chama liderança ambiciosa, que é baseada na ambição que o líder tem, neste caso o gestor tem, e associada à humildade. E os relatos que a enfermeira Amélia Gracias deu há 15 dias e hoje que a professora Manuela expôs, realmente com estes exemplos dos briefings, dos momentos de estarem todos juntos e até haver alguma simetria da informação, é demonstrador da humildade do gestor e que quer admitir os erros, as coisas mal que estão a acontecer, as coisas boas que também estão a ser conhecidas e escutar os colaboradores e a sua opinião nas suas diferenças interpessoais, como já foi dito. Portanto, no aspecto prático e no aspecto teórico, esta parte da humildade e ambição do gestor, baseada numa boa comunicação eficaz, é algo que está a falhar em alguns momentos e que é muito importante, do meu ponto de vista. Obrigada, Vilela. Eu acho que é importante nós não esquecer que não se consegue fazer cultura sem comunicação. E, tanto nas organizações é imperativo que haja, para nós ter uma, por exemplo, cultura de segurança, todo tipo de cultura que a gente queira fazer, temos sempre que fortalecer as estratégias de comunicação. Não sei se querem mais alguém dar algum exemplo da importância da comunicação no seu dia-a-dia, como gestora. Provavelmente muitas de vocês têm muitas coisas e experiências positivas que a comunicação ajudou a resolver e a ter sucesso. Pegando nas palavras agora de que a comunicação fortalece a cultura e a cultura organizacional, nós temos aqui essa experiência. Nós aqui no Barlavento Algarvio sempre privilegiamos as nossas reuniões formais e informais,
sempre o topo estratégico mensalmente reunia com o nível intermédio e o nível operacional e criou-se uma cultura forte, coisa que foi sentida como perda quando perdemos, digamos assim, foi uma perda e foi um luto que temos estado a fazer, perdemos esta cultura. As pessoas, mais que não fosse, estas reuniões serviam para fazer a catarse daquilo que se passava mal, das pessoas perceberem que o que se passava mal não era só um problema deles, que eles não eram só o patinho feio, mas que era um problema global e geral e que o que é que se tinha que fazer e arranjar forma de criarmos aqui um elan forte de união entre todos os gestores. E isto fortaleceu de maneira grande a nossa cultura, a cultura organizacional, e por isso quando nós dizemos que estas coisas dos centros hospitalares às vezes são difíceis exatamente por causa da cultura, tanto a cultura organizacional como a própria cultura de comunicação e informação. E demora tempo a fazer a E demora tempo. Mas também é rapidamente destruída. Não, pois é descaracterizada. É descaracterizada, exatamente. Bom, nós vamos terminar, estamos no tempo limite da nossa previsão, que era 1 hora, estamos quase a chegar ao fim, faltam 2 minutinhos, eu penso que vai valer a pena, se mais alguém tivesse algum exemplo, se não, despedirmos, porque ainda vamos demorar, provavelmente, alguns de nós que estamos felizes por nos ter encontrado aqui, estamos com necessidade de dizer um olá aos outros e é importante que liguem as câmaras, se fizerem o favor, para nós tirar uma fotografia, para nós ficar... Eu só queria aproveitar esta oportunidade para mandar um beijinho muito grande ao Nelson, certeza absoluta que nos está a ver. Não, está-nos a ver e a ouvir, não pode falar por condições pessoais, mas está-nos a ver e, portanto, eu peço que vocês todos ponham a carinha à mostra para o nosso presidente nos ver e para eu fazer um print screen para guardarmos este momento, porque de comunicação se trata e vai ser muito importante que todos estejamos aqui presentes na imagem, nas palavras de alguns, na imagem de muitos. Muito obrigada por estarem a partilhar a vossa cara e esperemos que na próxima participação, no próximo webinar, estejamos também assim um grupo como hoje, que é um grupo grande. Com certeza que se fosse presencial não podíamos estar tantos, assim estamos muitos, estamos 44, o que é muito bom, e não se esqueçam que proximamente vai haver a Assembleia Geral e que também vai ser por este meio, e eu espero que todos vocês participem na Assembleia